Seja bem-vindo de volta a mais um episódio do Lidera Cast, o podcast oficial do Lidera Agrotech 2026. E mais uma vez, eu trouxe aqui para vocês um convidado especial. Desta vez estamos recebendo aqui o Jean da Vitória, que vai falar um pouco. Na verdade, nós vamos ter um pequeno debate aqui sobre um assunto que é de extrema importância e está relacionado às condições climáticas que estamos vivenciando nesse momento. Antes de iniciarmos essa conversa, que inclusive vai ser muito importante, primeiramente eu gostaria de perguntar a você, Jean, na Sim, sua opinião, qual palavra melhor representa o Lidera Agrotech? eh, integração acho que seria a melhor palavra para expressar o Lidera Agro. Perfeito, Jean. E agora, Jean, trazendo para o que a gente pretende conversar aqui, a gente está vivendo um momento, né, onde que estamos vendo mudanças climáticas que vêm acontecendo de forma mais constante. Sim, Eh, Inclusive, a gente já vivenciou momentos de Laninha, El Niño. Agora, sim, novamente, surge, né, uma expectativa de um super El Niño. Inclusive, existem já alguns sites de confiança que já publicaram que a gente está já vivenciando esse El Niño. correto. E aí, Jean, nesse contexto, em relação às plantas, a gente entende que quando acontece qualquer tipo de mudança climática, as plantas elas já vivenciam naturalmente o estresse, só que essa condição é ampliada devido a essas mudanças climáticas. Diante deste contexto, fale um pouco sobre como os agricultores, na sua visão, devem proceder mediante a essas situações de estresse com as plantas. Então, Géis, o estresse, ele acontece por condições abióticas ou bióticas, né. Abióticas seriam condições climáticas, né, muito, relacionada a altas temperaturas, uma geada, uma ventania, né. Então pegando mais nesse foco de mudanças climáticas, o estresse é quando a planta passa por um momento que reduz a sua capacidade metabólica, né? E esse estresse ele pode ser por intensidade ou duração. E toda vez que a planta passa por isso, né? Lembrando que esse estresse acontece por uma maior produção de espécies reativas de oxigênio, toda vez que ela produz um excedente dessas espécies reativas de oxigênio, é o que a gente chama de estresse, né. E hoje o que a gente tem de ferramenta para trabalhar esse estresse, ou pelo menos reduzir uma parte dele, né, mitigar, seria a questão do uso dos bioestimulantes. E nesse contexto, a gente entende a importância que os bioestimulantes, vêm agregando no mercado. Inclusive, os bioestimulantes, né, dependendo da composição, igual, por exemplo, bioestimulantes à base de ácidos úmicos. Você fazer a utilização de bioestimulantes nesse período induz um maior crescimento radicular. E quando você tem esse maior crescimento radicular, é uma forma de proteção para a planta, né, Jean? Correto, correto. As substâncias úmicas, assim como aminoácidos, extrato de algas, né, aí a mais conhecida seria o Ascophyllum nodose, né, mas a gente tem outros, capafitos, litotâmia. A gente também tem os hormônios, a gente também tem uns nutrientes benéficos, né, silício, cobalto, selênio, que entram como também, são definidos também como bioestimulantes. Eles entram justamente junto com as substâncias úmicas, né, para reduzir esses estresses. E falando literalmente de substâncias úmicas, nesse momento pensando aí no cafeeiro, seria na questão de crescimento radicular, promotores também de hormônios também, né, como auxina, citocinina, então vão auxiliar a planta aí nessa maior, né, formação de pelos radiculares nesse momento que o café precisa, né. Inclusive, eu acabei de lembrar aqui agora de uma fala feita pela sua orientadora, que foi a doutora Sara. Sim, A doutora Sara, há uns tempos atrás, durante a aula, ela falou sobre
Toda vez que você tem um crescimento radicular devido à aplicação de um produto, significa que de alguma forma, seja direto ou indiretamente, está induzindo a produção de auxina, porque a Correto. auxina induz o crescimento radicular. Sim, sim. Então, assim, o uso hoje de bioestimulantes hoje na agricultura, e vamos trazer hoje para a cultura do cacau, que é a cultura que hoje eu tenho um maior trabalho, né? Tenho mais trabalhos hoje. Cacau é uma planta que tem baixa eficiência fotossintética. Então, o que que isso quer dizer? Que a captura dela de luz, ela não é tão eficiente em transformar isso em carboidratos, açúcares. Então a gente tem que deixar um ambiente, né, mais favorável para que ela possa captar essa luz e transformar isso em açúcares, né, frutose, sacarose, glicose. Então os bioestimulantes, junto com a nutrição vegetal, eles vêm de encontro a isso, potencializar, né, o uso dos nutrientes, NPK, micronutrientes, para que possa ser mais eficaz aí, a planta possa ser mais eficiente em estar utilizando os minerais. No contexto do cacau, nesse caso, também uma outra medida que seria interessante os agricultores adotar, principalmente ali nos períodos iniciais do desenvolvimento das plantas, é o consorciamento, né? Que aquela sombra, querendo ou não, ajuda bastante, principalmente diante dessas condições, né? Correto, Gé. Então, hoje, assim, o que que a gente vem aconselhando os produtores, né, recomendando? A gente hoje tem o consórcio temporário, que é muito utilizado pelos produtores, que é o consórcio junto com banana, né? Geralmente a gente indica a banana terrinha, né? Por questão de melhor arquitetura, não dá toceira, e também tem a utilização do saco de cebola hoje, né? Um método muito utilizado hoje em várias regiões, né? Que a gente compra o saco de cebola, coloca ali em volta, né, da planta de cacau, da muda de cacau, onde vai proteger essa muda do vento e do excesso de luz solar. Perfeito, Jean. E para a gente concluir a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando. A mensagem que eu posso deixar para o pessoal o cacau ele é uma cultura de agricultura familiar, né? Claro que a gente tem exemplos de grandes propriedades, então é uma cultura que ela precisa ser um pouco melhor cuidada, né, ali principalmente nas fases iniciais. Então, assim, o produtor que quer plantar cacau hoje, procure um viveiro certificado, procure um técnico ou um agrônomo que tenha conhecimento da cultura, porque uma vez que você erra ali na formação, principalmente na poda, você perdeu essa planta para o restante da vida. Então, assim, você chega com uma planta com 3 anos e essa planta não tem arquitetura para estar suportando a quantidade de frutos, isso é muito ruim, você perdeu um serviço de 3 anos. Então, assim, todo produtor que quer entrar na cultura, procura um viveiro certificado, procure um técnico, procure um agrônomo, para, a partir daí, iniciar sua plantação, seu cultivo de cacau. Perfeito, Jean. Eu agradeço pela sua participação Eu que agradeço. e você que está aí nos acompanhando, continue aí, porque eu vou trazer mais convidados especiais aqui para você para falar sobre assuntos importantes para a nossa agricultura. E acho que em Salvador, cacau